Há algum tempo, o ronco deixou de ser uma mera inconveniência social e passou a ser um grave problema de saúde, muito sério. Vamos ouvir o que os especialistas na área têm a dizer sobre isso? Papo de anestesista hoje com aquele grande episódio que eu sei que vocês vão gostar, ronco. E para isso eu trouxe dois grandes convidados, super profissionais, doutor Paulo Bartolo e Eli. Vamos conversar com eles sobre esse assunto maravilhoso. Por favor, doutor Eli, se apresente. Olá, muito prazer, olha, muito bom. Muito obrigada. Antes de mais nada, desculpa, gente, mas assim... Obrigada pelo convite, olha. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. É muito bom a gente estar trazendo esse assunto, que é muito importante, vai fazer extrema relevância, vai ser de extrema relevância para muita gente. Então, por favor... Com certeza, olha, falar de ronco é um prazer, né? Porque é o que mais eu vejo no meu dia a dia. Sou Yenli Gonzalez, eu sou otorrinolaringologista, sou pós-graduada em medicina do sono e trabalho justamente com isso, pacientes que sofrem com ronco e problemas de apneia. E o doutor Paulo Bartolo, por favor. Obrigado, Tati. Parabéns primeiro pela assim, iniciativa. Paulo Bartolo, né? Eu sou cirurgião maxilofacial, eu tenho minha formação hoje voltada para essa questão também do ronco e da apneia do sono, para o tratamento esquelético da face, que a gente vai debater um pouco hoje e discutir, porque, como você falou, Tati, é um assunto que abrange, só para a gente ter uma ideia, um terço da população mundial. Verdade. Ou seja, já dando spoiler do final do nosso papo, que eu sei, tem solução. Tem solução. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala de ronco, a gente logo pensa naquele transtorno, que é o barulho na hora de dormir, né? O barulho, aquele problema de convivência, que quando a gente estuda um pouquinho, né, Paulo, a gente vê que é muito mais do que isso. Não é só aquele problema da convivência, né? Tenta falar para mim, como é que você, no seu dia a dia ali, quais são os problemas que estão realmente relacionados a isso? Fora o problema de casal que tem problema de noite na hora de dormir. Me diz, me conta. É bom você ter começado a falar sobre o casal, porque justamente é isso que leva o paciente ao consultório, né? Não é só o paciente roncador, senão também o cônjuge que está se atrapalhando pelo sono e não consegue descansar. Mas o que é o ronco para nós, otorrinolaringologistas? É a vibração da via aérea quando o ar ele passa por uma área de estreitamento. Então, ele pode estar no nariz, ele pode ser na região da garganta, ele pode ser atrás da língua e ele pode ser também o sintoma de uma doença muito mais grave que está por trás, que é a apneia do sono. Que a apneia do sono, a gente acha que é o ronco. Não. O ronco é o sintoma. O barulho, né? O ronco é o barulho que o problema causa. Mas você pode roncar se tem rinite, sinusite, um quadro gripal faz você roncar. Amígdala grande, uma língua grande, alterações orofaciais, que ele vai falar um pouquinho mais agora, e tudo isso leva a estreitamento e quando o som ele passa, ele faz o barulho. E aí por isso que muita gente acha, mas é normal. Lógico, você ronca desde pequeno se tem uma alteração desde pequeno, mas não é normal. Exatamente, eu concordo 100%, assim, e essa questão do casal, a gente estava debatendo aqui antes da gente começar o episódio, que normalmente, eu peço essa consulta... Com os dois, né? O par tem que ir, sabe? O par tem que ir, Tati, porque eu entendo que o ronco, ele não é nem um sintoma, nem um sinal. Ele na verdade, ele é uma queixa do par. Sim. Porque o paciente não sente, né? O paciente não sente, entende? Que ele tá roncando. Quem tem o ronco não sente, exatamente. Não então, percebe, assim, né? não é nem um sintoma, nem um sinal, entende? Então, o par tem que ir para essa consulta, né? Exatamente. Então, assim, a gente sempre enfatiza nisso. E inclusive, tem já falando desses updates de tratamento, tem uma nomenclatura para isso, né? Que é o divórcio do sono. Sim. Olha só, gente. Só que, assim, o divórcio do sono não é porque a pessoa vai lá no cartório e vai assinar o divórcio
e vou me separar por causa do ronco ou da apneia que seja, mas é porque são uma metodologia de simplesmente o casal passar um período separado em quartos diferentes para tentar reaver durante o tratamento daquele paciente roncador, entendeu? Ou seja, na verdade, o ronco, ele causa um problema não só para quem ronca, mas para quem está perto convivendo. Especialmente para quem está perto. Especialmente para quem está convivendo. Quem mais sofre, eu costumo dizer assim, quem ronca não sofre, ele está dormindo. É quem dorme junto que sofre. É o cônjuge, é o namorado, é o filho, é o amigo numa viagem. Então, tem relatos assim de pacientes que eles viajam e eles alugam 2, 3 quartos só para o roncador dormir sozinho. Meu então, Deus. verdade, né? É até uma questão financeira. Tem pacientes novos que evitam viajar com amigos. Porque ronca, né? Aí passa a noite acordada, fala assim, não, doutora, eu viajei com meus amigos, mas passei a noite acordado porque eu tava com vergonha. Se eu dormisse, ia roncar. Aí eu tomei energético, estimulantes. E então, ficou sem dormir. quando a gente fala de ronco, não é só doença, ronco. É como ele fala, um problema qualidade social, né? total. De vida, social, de relacionamento. É difícil. Aí você acaba envolvendo todas aquelas pessoas que estão ao teu redor, né? E isso o ronco, ele chega a ser vexatório, né? Na grande maioria das vezes. Piada, né? É uma motivo piada, de porque chacota, você vê, né? eu atendi um colega há pouco tempo no consultório e ele falou, cara, eu tava numa pescaria e o meu amigo que foi pescar lá, ninguém conseguiu dormir porque ele é um roncador altíssimo. E assim, já usa o CPAP, já puxando o gancho para os tratamentos, mas o CPAP, né, a doutora Iene daqui, a doutora Iene vai explicar um pouco, não vai, né, é difícil você fazer toda noite, conviver com aquilo. Eu sei que a doutora Iene aqui é especialista nisso, mas né, titula CPAP, mas as máquinas ainda são, de certa forma, alguma coisa que... 100%, né? Na verdade é que a gente não tem uma máquina com bateria, né? A bateria dura pouco tempo, só o tempo que tem uma queda de energia, uma coisa assim, mas eles não se mantêm uma noite toda de sono. Inclusive, tem linhas aéreas de voo internacional que já tem uma tomada para aquele paciente com CPAP, usa CPAP, possa. Quando você compra a passagem, você informa que você tem apneia do sono e ele vai ser remanejado para esses assentos. Mas é assim, é um futuro próximo e muito mais próximo do que a gente imagina. Mas para uma pescaria, que você vai dormir muitas vezes a um local que não tem energia, que é só à noite, vai usar não vai poder usar o CPAP. E se não usar o CPAP, vai ter o ronco. É isso. O aparelho, né, que a gente está chamando o CPAP, é um aparelho que ele funciona para abrir a via aérea. Lembra que eu falei que ele causa um estreitamento? Então, ele vai lá e aquela área que se fecha, ele abre. Na verdade, esse é um dos tratamentos. Isso. Né? Perfeito. E assim, antes da gente começar a falar dos tratamentos, eu queria entender, que vocês explicassem, assim, o que o ronco, na verdade, o problema ronco, com tudo aquilo que é causado, né? Com tudo aquilo que causa o ronco, qual é o grande problema real para quem ronca? Porque a gente já viu que causa muito transtorno para quem convive com a pessoa que tem o ronco, né? Seja por qual causa, seja por qualquer causa. Mas assim, a pessoa que ronca, o que o ronco traz de malefício para aquela pessoa? Me diz. Pode começar você, que eu vou falar. O ronco, na verdade, ele é um sinal de alerta, né? A gente entende como isso, né? Porque a gente precisa entender que o ronco, ele pode vir isoladamente, que é o que a gente chama de ronco primário, e daí nem sempre esse paciente vai ter o diagnóstico da doença apneia do sono. Mas o ronco, ele pode ser um sinal de alerta para essa doença, entendeu? Ou seja, o ronco, ele pode causar o que a gente chama de apneia do sono. Exatamente, ele é um sinal de alerta. Falta... Exatamente. Então, assim, ele é um sinal, de fato, de que aquele paciente, ele precisa ser investigado ao fundo, porque ele pode estar com o diagnóstico, na verdade, sem o diagnóstico da apneia, porque ele é um roncador e não procurou tratamento até o momento. Como a doutora falou, a falta, o oxigênio que passa para os nossos pulmões e sai fazendo barulho, durante a noite, é o que a gente causa, o que a gente chama de diminuição da quantidade de oxigênio que perfunde todo o nosso organismo durante o sono e durante todo o tempo. Mas o tempo que o paciente está dormindo e esse estreitamento da passagem de ar que faz o barulho do ronco causa essa diminuição da oxigenação do sangue no coração, no cérebro, nos rins, em todo o nosso tecido. E isso causa uma bagunça
Com certeza. uma bagunça no nosso organismo. Desequilibra Né? tudo. E a apneia obstrutiva, que é o que a gente chama de apneia obstrutiva, que é esse que o Dr. Paulo está explicando, né? A apneia obstrutiva do sono. Relacionado ao sono, exatamente. Relacionada ao sono. É isso mesmo. E aí, o que mais de causa? O que causa isso? Agora que a gente vai começar. Agora que a gente vai começar. O que causa o ronco? Vamos lá, vamos começar primeiro pelo básico. Alterações próprias do próprio paciente. Dor de garganta, a garganta que inflama com frequência, mau hálito, ressecamento, alteração da voz. Isso só para o paciente que está roncando. Além disso, se tem a doença apneia do sono e as alterações do coração, as alterações do cérebro, está documentado que pacientes que roncam, que têm apneia do sono, eles têm mais chances de desenvolver um Alzheimer precoce. Então, eles trazem alteração também para a questão da cognição, da mente. Perfeito. Impotência sexual. Homens que roncam têm menos disposição para poder ter uma vida mais ativa e eles passam a ter também um comprometimento na questão da performance sexual. Então, assim, a gente acha que roncar é normal, mas tem tanta coisa por trás, desde locais na região da garganta como sistêmicas, e que se não trata, só vai piorando. E eu vou acrescentar um muito importante mesmo, que é o aumento do risco cardiovascular desses pacientes. Sabia que na minha consulta, uma das perguntas que eu faço para os meus pacientes é: você ronca? E muitas vezes eles acham assim, porque quando eu faço a avaliação pré-anestésica de um paciente que vai fazer uma cirurgia qualquer, nós precisamos entender todas essas alterações de saúde que o paciente tem. E uma pergunta que, na minha opinião, e na verdade, cientificamente já comprovado que já tem uma importância grande na estratificação de risco dos pacientes da cirurgia, é exatamente essa. Você ronca. E aí, quando eu pergunto isso para o paciente, nossa, doutor, mas por que você está perguntando isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? O fato de o paciente roncar já vai classificar esse paciente como um paciente de mais risco. De mais risco porque ele aumenta o risco cardiovascular. E aumenta também a vigilância que o anestesista precisa ter durante o ato anestésico. Né? É um paciente que está muito mais suscetível a complicações, né, pericirúrgicas, né, perioperatórias, do que um paciente que não ronca. Então, essa é uma pergunta que está no questionário de avaliação pré-anestésica, para você ver como é importante, não é só o barulho, né, do casal, não é só isso. Então, é uma importância que vai muito além. Olha só, risco de demência, aumenta as chances de demência, isso aí é realmente problema de saúde pública. Problema neurocognitivo de uma maneira geral, né? É incrível isso, porque isso é muito interessante tu colocar na tua anamnese, Tati, porque assim, você é uma anestesista que tem vivência no paciente apneico. Sim. Como a gente Mas trata. nem todos têm, Nem todos têm. Mas você vê que o manejo, para quem está nos assistindo, o manejo da via aérea, lá na hora que você vai induzir o teu paciente, você tem que avaliar a questão ali da via aérea, do posicionamento dos maxilares, que é um do causador, como a doutora Yeli falou, de alguns, mas existe um causador também especialmente forte, que é a falta de crescimento dos maxilares. Então, o paciente que ele tem Ou seja, é uma alteração estrutural, né? E não adianta você tentar brigar com isso, porque o paciente que ele tem um queixinho um pouco para trás, os maxilares para trás, ele vai ter essa via aérea mais constricta. E a tomografia está aí para nos provar isso. Entende? Ou seja, pacientes magros. E uma coisa interessante também que a gente ainda não comentou é a obesidade, né? Porque muitas vezes a gente associa paciente gordo ronca. Nem né? sempre. Ou paciente que ronca é gordo. Né? E uma coisa, às vezes, claro que a relação, existe correlação, mas não necessariamente um paciente que ronca é obeso. Sim. Né? A gente vê muito nos pacientes que a gente faz cirurgias, né, orofaciais, que um paciente que tem uma obstrução muito grande, né, da passagem da via aérea, são pacientes magros e tem alteração esquelética e que só vai resolver como, Paulo? Isso aí. O IMC, na verdade, a gente tem que pensar no conjunto, né? O paciente que ele tem um sobrepeso, é claro que a gente estava falando antes disso, o acúmulo da gordura não se dá só na parte visceral, mas ela se dá aqui nessa região do pescoço, abaixo da língua. Então esse paciente ele fica muito mais suscetível aos eventos obstrutivos. Então é um conjunto, não adianta o paciente chegar no nosso consultório
e a gente indicar um procedimento, seja esquelético, seja nasal, seja, uma avaliação em conjunto. enfim, de palato, alguma coisa, céu da boca, mas sem ter esse pensamento em conjunto, porque esse paciente ele precisa passar por uma reestruturação mental mesmo, Acaba sendo Exatamente, não multidisciplinar, adianta. né? Esse paciente ele pode ter a falta de crescimento maxilar, ele pode ter o nariz obstruído, mas se ele tiver acúmulo de gordura na região cervical, não adianta. Não adianta. Não adianta. A verdade é que a gente não consegue prometer esse intuito de cura, né? Porque o tratamento ele precisa ter esse intuito curativo. Porque senão não adianta, a gente está falando de cirurgia, né? Ou seja, não é só um fator que está Não é. causando aquilo. Não é. Né? Eu recebo alguns pacientes com essa questão, com todo respeito à questão do sobrepeso, mas não adianta eu conseguir pensar em tratar unicamente com procedimento esse paciente, que ele não vai responder bem. Tem gente que chega lá no seu consultório falando assim, doutor, eu soube que você faz cirurgia para ronco, eu quero a minha cirurgia. Já recebeu paciente assim, Paulo? Já. É o que mais vem. É o que mais tem, né? É o que mais vem. Eu quero parar de roncar. Eu quero que você resolva meu ronco, é isso mesmo. Mas só dar um adendo sobre essa questão do crescimento crâniofacial, que ele falou, que você já vê um resultado, mas saiba que isso pode ser prevenido. Naquela criança pequenininha, respiradora oral, que ronca, se você... Lógico, tem aquelas síndromes que não tem como corrigir, mas a maior parte das vezes, desse crescimento diminuído da mandíbula e da maxila, veio naquela criancinha pequena que dormia de boquinha aberta, que tinha uma rinite não tratada, que tinha uma amígdala grande, que usava chupeta, que usava dedo, e que os pais, na época, talvez até muitos por falta de conhecimento, porque isso é uma coisa que a gente está vendo mais hoje, não acharam que seria interessante ter um acompanhamento com o dentista, corrigir essa mordida ainda na infância. Isso ajudaria hoje a gente ter menos pacientes com essas alterações. Então já é uma dica. Você tem criancinha em casa, está dormindo de boquinha aberta, leva no otorrino, leva no dentista. Tem que cuidar. Qual que é a idade que normalmente tu sugere para... 6 anos. A partir dos 6 anos começa a fazer a correção, mas a gente já acompanha desde pequeno. Então, assim, a criancinha roncadora desde bebezinho, começando que criança, ela tem que respirar pelo nariz. Criança que respira pela boca tá errada. É fisiologicamente mais aceitável, né? Ela é respirador nasal obrigatório, que a gente chama. Então, E quais são os sinais dessa respiração pela boca? Como é que os pais conseguem perceber isso? Primeiro, uma criança roncando. Criança não ronca, né? Quem ronca geralmente é adulto. Então, a criança tá roncando, tá fazendo um barulhinho, tá babando, acorda com o travesseiro tudo molhado. Você olha, ele tá brincando, tá desenhando, tá com a boquinha aberta. Isso já é, criança tem que respirar pelo nariz. Tá respirando pela boca, tem alguma coisa errada. Aí já tem que ir no dentista junto com o otorrino. É um tratamento em conjunto, a gente não trabalha sozinho. Então a gente vê, avalia, desobstrui o que tiver para desobstruir, mas o dentista ele entra com os aparelhos. A fonoterapia é importante também, porque a fono vai trabalhando no posicionamento da língua, fortalecimento. Então, desde pequenininho, já tem que ficar de olho. E aí, depois é só dar continuidade ao processo. Ah, mas eu já fiquei adulto. Aí já o negócio é mais difícil, porque aí já é cirurgia. Exatamente. Isso é legal você ter falado, porque os pais que estão nos assistindo também nem sempre sabem qual a idade que eu tenho que levar, por exemplo, para o otorrino, para o ortodontista, que é o dentista especialista que vai ver a boquinha daquele paciente. Então, só para vocês entenderem o que a doutora Iene falou agora, porque existe um problema de atresia do maxilar superior que deixa a passagem de ar mais constricta também. Então, se você tem procedimentos hoje que você consegue expandir a questão do palato e, consequentemente, a abertura da base nasal, e isso ajuda muito a questão de um futuro possível roncador apneico. Eu sempre digo, criança que respira pela boca e não tratou é um futuro apneico e não precisa ser obeso. Não precisa ser obeso, ou seja, mais uma vez a gente vê que são alterações estruturais e multifatoriais, né? Porque eu tenho feito muito procedimento também com a fono, que a gente faz a frenectomia com pacientes que têm a língua presa, que tem uma hipomobilidade, na verdade, uma hipotonia da região, né? E essa hipotonia faz com que, às vezes, não tem nenhum outro fator, não é alteração motor, às vezes a língua presa da criança, que não foi tratada ao longo do tempo, vai causar uma hipomobilidade da musculatura que fica
que causa, né, o tônus dessa região. Sim. E aí, essa hipotonia, essa moleza, né, essa falta de firmeza da musculatura aqui da garganta faz com que ele ronque, com que seja um adulto que ronque. Perfeito. Às vezes, a hipomobilidade causada pela língua presa. E a gente vê muito isso em crianças. Quando a gente faz a frenectomia, essa criança vai na fono, começa a fazer os exercícios, fica novamente, a musculatura responde bem e ela simplesmente trata e melhora e assim, a gente conseguiu realmente tratar a causa dessa... E prevenir. Aí você evita exatamente. que essa paciente lá na frente precise de uma cirurgia maior. Mais séria, É o tratamento interceptivo, né? A Sim. ortodontia tem uma... Eu não sou ortodontista, mas sou metido a tal, né? Porque eu preciso entender a parte da ortodontia. Claro, sim. Porque a gente trabalha em conjunto, mas é isso. Por exemplo, a doutora Mariane, que é lá do consultório, que você conhece, ela é uma ortodontista pediatra interceptiva. Então, ela consegue... Identifica e já faz o tratamento. Exatamente. Então, assim, os papais que estão nos assistindo têm que ficar muito atentos a essa questão da respiração, da boquinha, do perfil de mordida, né? E vamos falar então agora do tratamento do ronco. Chegou o paciente lá para você, doutora, com todo aquele problema, querendo, com vontade mesmo, vai seguir todas as orientações. E aí, me conte, o que a gente vai poder fazer por esse paciente? Primeiro, eu estou ansiosa por esse paciente. Porque esse paciente não chega, né? Quem chega é a mulher que trouxe e fala assim, não aguento, doutora. Eu não aguento. Dá um jeito, né? Trouxe, porque eu não aguento assim, mais esse homem roncando. Ou a mesma coisa ao contrário. Às vezes é um homem que trouxe assim, doutora, ela... Porque isso é uma coisa que a gente vai falar depois, da menopausa, né? Mulher, quando entra no climatério, também começa a ter um ronco maior. Ou seja, é uma causa, na verdade. O climatério. Então, ainda começou, mesmo além da reposição, a flacidez muscular que vem junto com o envelhecimento, e que todos nós vamos passar por isso, se Deus quiser, né? Significa que a gente vai viver muito. Isso vai trazer o ronco como uma consequência, não necessariamente a apneia. Pode trazer a apneia, mas o ronco com certeza. Eu costumo dizer que homem depois dos 40 ronca e mulher depois dos 46, 47 vai roncar, tá? Só que não necessariamente precisa viver com isso, porque tem jeito da gente trabalhar essa via para que ronque menos, né? Mas enfim, a maior parte das vezes é o homem que veio arrastado pela mulher. Primeira coisa que a gente precisa separar é se ele é roncador ou se tem doença do sono, se tem apneia ou algum bruxismo, que bruxismo também faz roncar, ou se tem alguma outra causa. E faz uma avaliação da via aérea como um todo para saber onde é que está causando essas obstruções, que eu falo avaliação da parte mole. Depois, a gente pede o exame do sono, que é a polissonografia. Para fazer o diagnóstico. Isso, né? E já pede junto as tomografias, porque a gente tem que avaliar também a parte óssea. E quando ele volta, eu sempre digo, eu não vou te dar o diagnóstico hoje, eu não sei porque você ronca. Quando você voltar, a gente junta todos os dados e aí tem várias. E aí traça a linha de tratamento, exatamente. E o tratamento varia. Vai desde uma cirurgia nasal, um aparelhinho intraoral para segurar a língua, um laser na garganta, ou seja, uma cirurgia. O tratamento vai depender da causa. E aí o primeiro passo na consulta é procurar a causa. Exatamente. É isso? Vamos ver se eu entendi. Primeiro, vai procurar a causa desse ronco. Exato. Aí, uma vez encontrada a causa, vai tratar essa causa, que é um plano de tratamento baseado naquilo que você encontrou com os exames que você pediu. Exatamente. E aí vem as possibilidades. Cirurgia nasal, cirurgia de garganta, cirurgia ortognática. Isso de trás para frente, né? Do mais agressivo. Aí tem o CPAP, que é o tratamento conservador, e até hoje é considerado padrão ouro pela Associação Médica do Sono. Então, assim, quando o paciente ele vem, eu falo para ele, deu apneia, seja qual seja a gravidade, que também tem isso. Olha, o tratamento padrão é o uso do CPAP. É um aparelhinho que você vai colocar uma máscara no nariz ou no rosto, dependendo o processo de adaptação, e vai usar o aparelho para dormir. Ah, mas quanto tempo que eu tenho que usar o aparelho? Pro resto da vida. Pro resto da vida. Mas se eu fizer soneca, tem que usar o CPAP. A apneia só é tratada quando usa o CPAP junto. Por isso que o paciente que foi para pesca, ele roncou, porque ele fez as apneias dele. Eu tive um caso recente de um conhecido que fez uma cirurgia, esqueceu de levar o CPAP para a cirurgia
no dia do pós-operatório, na noite que ele dormiu no hospital. E no outro dia acordou e disse que a garganta dele sentiu que estava gigante. Por quê? Porque já vinha da intubação e aí teve o ronco associado à noite. Então, assim... Aí fez o edema. O CPAP, ele é obrigatório para usar todas as noites. Essas outras opções, a gente tem em casos selecionados ou para aquele paciente que diz assim, não, eu já usei. Ele fala assim, doutora, não vou dormir com essa máscara. Já tem a rejeição. Muito incômodo, me conta. É muito adesão. incômodo. Como é que os pacientes reagem, assim, à Varia. questão do CPAP? Olha, varia. Tem paciente que já vai consciente de que vai usar o CPAP e aceita, e porque tem medo da cirurgia e tem medo de outras coisas. Tem aquele paciente que já chega meio assim, mas eu vou ter que dormir com esse negócio a noite toda. Aí a gente trabalha com o pessoal da fisioterapia do sono, que aí eles fazem a adaptação. Eu falo assim, vamos fazer o seguinte, usa uns 3 meses. Se você não se adaptar, a gente vê o plano B, C, D, F, tudo que tiver pela frente. E aí acabam se adaptando, mas tem aquele paciente que não se adapta de jeito nenhum. E por quê? Vários fatores emocionais, psicológicos, anatômicos, de conforto, de posição de dormir. Social também. Social. Tem um paciente que gosta de dormir de barriga para baixo. Aí então bota o CPAP e não dá, fica ruim. Então, depende muito. Depende muito. E por falar em medo de cirurgia, vamos falar... Aí é mais o Paulo. Vamos falar de medo de cirurgia. Tem paciente que não quero... Vamos falar sobre a cirurgia do ronco, né, Paulo? Que é o seu carro-chefe, é o que você tem feito, assim, que você tem se especializado. Eu sei que você tem então vou fazer uma interrupção aqui. E isso já fica para os pacientes. Quando eles vêm comigo, otorrino, quero fazer a cirurgia do ronco, eu falo, não, a cirurgia do ronco não é da otorrino, é da bucomaxila. É verdade. E assim, o Paulo, ele tem buscado excelência mesmo nesse tratamento, né? Hoje ele é a referência aqui em Manaus desse tipo de cirurgia. E eu queria que você falasse, Paulo, como é que está sendo assim? Eu sei que você anda por aí fazendo muito curso, buscando muita informação, muita qualificação. E aí, diga pra gente como é que tá isso aí. O que acontece? Uma vez o paciente, só voltando a essa questão a gente tem que fechar o diagnóstico, né? Então a polissonografia, que é aquele exame que a doutora Iene falou, e aí tem as gravidades da doença, né? E aí você direciona meio o paciente para aquele tratamento de acordo com a gravidade que ele tem. Então, eu trato mais pacientes graves. Sim, a cirurgia já é mais para um paciente grave, ali moderado a grave. Então, a gente tem uns índices ali de apneia e hipopneia durante um minuto, enfim, isso tudo é na polissonografia, quando a gente solicita. Ou seja, é uma avaliação muito individualizada, Perfeito. né, Paulo? E aí tem que ser individualizado. Muito. E só voltando rapidinho também, a questão da paciente pós-menopausa, climatério, eu tô com um grupo de pacientes agora que aparece. Só que o que acontece? potencializa porque existe uma falta de crescimento do maxilar, mais a diminuição, exatamente. Então, assim, essa paciente fica muito suscetível aos eventos obstrutivos. Então, esses pacientes têm respondido muito bem ao tratamento com intuito curativo. Sim. Porque a gente consegue eliminar ronco e eliminar a apneia. Não eliminar, mas a gente consegue descer o índice. Bem. Eu tenho pacientes que tinham índices altíssimos de 80 de AIH que baixaram para 15, ali 16. Isso, eu zerei o índice de apneia? Não. Mas eu tenho um resultado fenomenal clinicamente falando. E aí eu vou te falar uma coisa, que hoje em dia a gente já não está usando mais o número para falar da gravidade. A gente está usando mais a qualidade de vida e do sono do paciente. É cada vez mais individualizado. É o que o paciente baseado. Gente, é isso que eu sempre falo. A gente precisa ter uma medicina assim, né? Uma abordagem em saúde muito voltada para o indivíduo. A gente não pode tratar números. É como você disse, né? A gente não pode tratar números, a gente não pode tratar estatísticas. A gente tem que tratar pessoas, a gente tem que lidar com pessoas. É isso. É o que o paciente refere no pós-operatório. É mais importante que isso, que o par refere. Poxa, tu meio que salvou meu casamento, porque agora eu consigo dormir no mesmo quarto. Isso é real. Eu não sei se tu lembra, tem um paciente que a gente operou, que era um colega médico também. No plantão dele, ele no plantão, não existia, ele não conseguia dormir no plantão. Porque os outros colegas não deixavam ele dormir. Então, assim, o ronco era tão alto, esse camarada, ele é grato pelo nosso tratamento até hoje, entende? Então, assim, e aí, já respondendo a tua pergunta em relação à questão do medo da cirurgia. Eu não posso romantizar uma cirurgia. Né? Eu sou muito eu sou muito consciente em relação a isso. Então, assim, o que eu falo para os meus pacientes é que o meu tratamento hoje, enquanto cirurgião maxilofacial, enquanto
abordar essa questão esquelética, de fato, de crescimento dos maxilares, é que a cirurgia mudou muito. A questão do manejo anestésico mudou. A questão de toda essa questão técnica da cirurgia mesmo, mudou. Né, Paulo? É muito mais moderno, o manejo né? mudou, exatamente. A técnica mudou, o manejo mudou, os cuidados pré-operatórios, trans e pós-operatórios. O que a gente fala hoje desse conceito de cirurgia esquelética moderna, que envolve esse fast recovery, ou uma aceleração rápida da recuperação, é justamente isso. Tem muito recurso. Hoje tem muito recurso, gente, para tratar não. Tem muito recurso para deixar o paciente com um pós-operatório confortável, minimamente confortável, né? Porque a gente sabe que cirurgia é cirurgia. Exatamente. A gente não tem como dizer assim, é muito tranquilo, não vai. Não, é um transtorno, até porque você vai precisar de um tempo para se recuperar, você vai precisar de um tempo para se cuidar, né? Para ter aquele, enfim. Mas os recursos, o que mais me encanta, assim, de verdade, é a gente saber que existem esses recursos e que a gente conta com eles, porque o Paulo, ele é extremamente, no que diz respeito a planejamento, no que diz respeito à execução da técnica e no que diz respeito também ao acompanhamento do paciente depois da cirurgia. Isso, para mim, é o que mais conta. Porque, assim, o paciente chega com medo. Todo paciente que procura uma ajuda e que está diante de uma possibilidade de uma cirurgia, chega com medo. Não tem como. É uma coisa natural, normal. Então, se você tem medo da cirurgia, eu também teria. Todos nós temos, porque nós somos seres humanos, né? E esse é um grande desafio que a gente precisa vencer. E eu acredito, com toda a minha força, com tudo que eu acredito, que é com profissionais como vocês, com essa qualificação, com esse comprometimento com o próprio paciente, com o bem-estar do paciente, com a qualidade do que vocês proporcionam a eles, é assim que a gente vai ajudar. Sim. Perfeito. Né, Paulo? Assim que a gente consegue dar esperança para esse pessoal. O paciente ele precisa se sentir extremamente assistido para ele escolher tratar contigo, né? Então, assim, nós nos colocamos como numa situação de obrigação de oferecer o que há de melhor para o paciente. Exato. Então, toda essa tecnologia, a gente estava conversando antes aqui de começar também a gravação, que hoje a doutora Iane trabalha com tecnologias extremamente avançadas para tratamento de ronco também. Isso, né? É o laser. Hoje em dia tem umas técnicas que são mais modernas, né, que é o uso do laser para aquele paciente roncador, mas também, caso selecionado. Perfeito. É aquele paciente que não se adaptou ao CPAP, não tem idade mais para cirurgia, ou que tem alguma questão, alguma limitação, porque tudo tem que ser muito bem analisado. Mas hoje em dia, por isso que eu falo, é muita possibilidade, né? É muito variado. Aí, às vezes, você fala assim, eu quero saber como que você trata ronco. Aí eu falo, se tu não sentar, eu não consigo saber. Tem que sentar, eu tenho que colocar a câmera, eu tenho que fazer os exames para poder saber. Porque hoje tem métodos indolores, que é o laser, que dá um bom resultado. Chamada de fotona, não é isso? O fotona. É que o aparelho chama fotona, né? Mas a técnica é o laser. É a mesma coisa que faz para aumentar o colágeno na pele, só que faz na região da garganta, na região da língua. Inclusive, a gente faz aplicações na língua para tentar tonificar ela. Então, assim, é muito interessante, porque cada vez que a gente entra mais no mundo do ronco, a gente vê que é um mundo, e cada vez é um mundo muito maior. Complexo. Hoje tem medicamentos que também ajudam. Então, assim, por isso que não é uma receitinha de bolo. O paciente, ele tem que ser avaliado, às vezes, não só por mim. Já cansei de mandar paciente para o Paulo. Paulo, eu acho que esse ali... contigo. Você me ajuda. Acabou a minha participação por aqui, você vai começar agora e é isso. Assim como o Paulo fala, olha, tem um paciente assim, mas vai ter que mexer, eu vou precisar de você mexendo em tal lugar, abrindo o nariz, melhorando o palato. Então, assim, quando a gente fala assim, porque pensa, eu vou operar, eu vou fazer a cirurgia do ronco e vai ser uma coisa única. Não. É uma coisa em conjunto muitas vezes. Então, você tem que pensar esse paciente ele é multidisciplinar, né? Se você se limita só ao teu tratamento, tu não vai entregar um bom resultado para esse paciente. Exatamente. Eventualmente tu pode entregar, porque ele pode ter uma do causa isolada, caso, né? Mas é muito mais fácil você se cercar de pessoas. Ou seja, profissionais qualificados, especializados, extremamente comprometidos com o indivíduo.
qualidade de vida e com a de qualidade sono. de vida, com a qualidade de sono, com a É convivência, isso. com o ser humano que está por trás de um paciente. Muito obrigada pela participação de vocês, foi um grande prazer. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com todos vocês uma pequena parte, né? Porque a gente sabe que vocês viram que a complexidade A gente poderia ficar impressionante. falando aqui. A gente poderia conversar aqui por mais Ia algumas passar horas. Exatamente, o dia todo. Mas eu queria agradecer demais a presença de vocês, a generosidade de compartilhar com a gente essas informações. E muito obrigada. E dê um recado, Paulo, por favor. Fale alguma coisa ali para esses pacientes. Dá o seu recado. E depois a doutora Iene vai dar Para quem está nos assistindo, né? Assim, como eu falei no início, o ronco e a apneia do sono é extremamente alta, né? O índice na população brasileira e internacional também. Então, saiba que existe um tratamento, né? Existe tratamentos que têm esse intuito curativo, que vai melhorar a sua qualidade de vida, vai melhorar o seu convívio social. E procure ajuda, procure um especialista, porque esse é o caminho certo a se seguir. E agora a doutora Iene dê seu recado. Então, o meu recado é que roncar pode ser normal, mas não precisa conviver com o ronco. Hoje em dia conseguimos tratar de todas as formas, sem dor muitas vezes, sem uma complicação muito forte. E principalmente, salva seu casamento. Perfeito. É isso aí. Até logo. Se esse episódio te trouxe algo novo, te fez refletir ou simplesmente te fez companhia, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que esse papo possa chegar cada vez mais longe. Até o próximo papo. Tchau, tchau.